Isso é uma tese bem plausível. Por quê? Se o executor, vamos falar do Lessa, porque parece que estão limitando a participação do Elcio somente na condução do veículo. Mas se o Rony Lessa, executor de Marielle, estava procurando um alvo, e isso nós temos provas nos autos, repara, olha só o que eu vou te dizer, Anderson, que está sendo oculto. Uma das pesquisas realizadas por Rony Lessa antes da execução de Marielle, isso foi falado por um juiz que recebeu a denúncia contra o Rony Lessa, está numa reportagem da revista Época, foi quais os deputados federais, que votaram contra a intervenção federal militar. Olha que louco, olha que coisa. Como que um matador de aluguel, um miliciano do escritório do crime, qual era o interesse dele de pesquisar quais os deputados federais que votaram contra a intervenção federal militar? Na minha ideia, no meu pensamento de investigação de um crime político, né, alguém que fosse contra a intervenção federal militar seria um possível alvo. Por quê? Porque se a intervenção assume o Rio, a segurança pública no Rio de Janeiro, e um opositor da intervenção é morto, quem ia ser chamado à responsabilidade era a intervenção. Se eu mato um inimigo político, né, quando tentaram matar, né, lá na Toneleiros, né, o opositor do Getúlio, todas as investigações, Lacerda, né, Carlos Lacerda, todas as investigações partiram para cima do Getúlio. Por quê? Porque se um inimigo político sofre uma tentativa de assassinato, de homicídio, ou se ele é morto, no campo político, um crime político, a primeira leitura que se faz é o seguinte: quem tinha interesse de matar porque era o opositor, concorda? Ou seja, eles estavam procurando um alvo que aparecesse como opositor da intervenção política, da intervenção militar. Marielle nunca se pronunciou sobre questão fundiária da milícia. Marielle nunca teve uma ação concreta contra a milícia. O que Marielle fez, recém-eleita em 2016, e nós ainda estávamos no final de 2017, não tinha um ano de mandato, o que Marielle pegou como bandeira política foi: intervenção militar é farsa. Intervenção federal militar é contra o povo pobre da favela. Isso, nós temos diversos documentos, inclusive uma foto da Marielle segurando uma campanha feita pelo Mídia Ninja, pelo escrito intervenção é farsa, né? Isso aí tem documentos, tem várias vezes, em vários momentos, ela subindo na tribuna da Câmara, falando contra a intervenção, e tem, inclusive, ela como relatora da comissão da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que iria acompanhar os atos da intervenção federal militar. Ou seja, Marielle estava num campo político completamente dedicada ao tema da intervenção federal militar como opositora. Isso talvez possa justificar o seguinte: primeiro temos que ter a leitura do que significou a intervenção federal militar. A intervenção federal militar no Rio de Janeiro não era para resolver problema de segurança, até porque não resolveu. O máximo que a intervenção federal militar fez foi aumentar um pouco a apreensão de produtos roubados, né, roubo de carga, mas o resto não teve uma participação efetiva que pudesse mudar os rumos da segurança pública no Rio. Não, a intervenção federal militar no Rio foi pensada, primeiro, nacionalmente. Quem pensou a intervenção federal militar no Rio foi Michel Temer e Rodrigo Maia. Bom, eu pergunto para vocês, que tanta preocupação Michel Temer tinha com a segurança pública no Rio de Janeiro? Bom, para o inferno. Michel Temer e Rodrigo Maia estavam preocupados com o caminhar da Lava Jato e toda a desestabilização política nacional que fazia com que o tema, né, no final de 2017, início de 2018, quando Marielle foi executada, o tema das mesas de bares era o seguinte: vai ter eleição ou não vai ter eleição no final do ano? E o acordo que foi proposto pelo Temer e o Michel Temer com o STF, com o Exército, com tudo, foi o seguinte: temos que garantir as eleições, mas o Lula não pode participar das eleições, o Lula tem que ser preso. Isso foi um acordo. E todo mundo sabia que o Lula ia ser preso até as eleições e após as eleições seria solto. Ou seja, o Lula foi preso para não participar das eleições. Isso também todo mundo sabe. Inclusive, o PT aceitou esse acordo, no sentido do Lula se apresentar, e havia a seguinte tensão estabelecida:
Será que Lula preso poderia transferir votos para o seu candidato e o PT podia ganhar as eleições com Lula preso? O PT e um grupo de militares acreditou nessa possibilidade, né? Para o PT, então, seria importante manter, né, a chama acesa do partido, e para os militares seria um perigo extremo o Lula voltar ao poder. Não só para os militares, para esse grupo de direita, mas liderado por muitos militares. O Mourão, vice-presidente, né, da República no governo Bolsonaro, desde o final de 2016 e durante todo o ano de 2017, dizia que não tinha que ter eleição. Não sou eu que estou falando, não, era ele, nos clubes militares. Existia um grupo no Brasil que sonhava com o retorno ao regime militar e via na crise política instalada pela Lava Jato, né, por todos aqueles problemas, aliás, antes, desde a época do impeachment da Dilma, via a porta aberta para isso. Então, de um certo ponto de vista, nós podemos fazer a leitura de que a execução de Marielle foi um pouco a bomba do Rio Centro. Né? O que foi a bomba do Rio Centro? Exatamente isso, um crime político, né, que visava desestabilizar o processo de abertura política. E aí a gente pode ver a execução da Marielle como um crime político que tentava desestabilizar o processo que garantia as eleições. Mas ninguém quer falar disso, entendeu? Todo mundo quer um culpado, né, que possa ser jogado nessa fogueira do espetáculo do direito penal e achar que está tudo resolvido. Essa é que é a questão.